Boa tarde, Cleide Borges. Boa tarde também aos ouvintes do Sintonia da Tarde. Começando mais um Emergência 193, diretamente da 2ª Companhia do Corpo de Bombeiros Militar, na presença do capitão Flávio Mota. Boa tarde, capitão. Boa tarde, Cleide, boa tarde a todos os amigos que nos acompanham nessa transmissão. Estava um pouco sumido aqui das entrevistas, mas é sempre um prazer falar um pouquinho das rotinas da companhia, né, do que acontece no Corpo de Bombeiros Militar de Manhuaçu para vocês manter informado dos principais acontecimentos. E, Cleide, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre acidentes, principalmente em rodovias. A gente está tendo muitos acidentes aqui na região, principalmente também com vítimas fatais. E, capitão, gostaria que o senhor começasse a falar, né, quais que são os tipos de acidente que vocês têm atendido aqui na região. Bom, é importante a gente destacar inicialmente que a nossa região ela tem uma característica muito importante, que nós temos duas rodovias federais que cortam a nossa cidade, né, e a nossa área de atuação, além de também ter várias MGs importantes. Então, nós temos, infelizmente, atendido muitos acidentes automobilísticos durante todo o ano, mas nessa época do ano especificamente, quando inicia-se o período chuvoso, a gente tem um risco associado maior porque a pista costuma ficar mais escorregadia, né? Então é necessário que os motoristas tenham mais atenção quanto a isso, né? Tenha também atenção quanto aos seus veículos, né? Manter as manutenções em dia para que essa situação e esses acidentes não ocorram. Mas, como você mencionou inicialmente, nós temos tido sim vários acidentes atendidos pelo Corpo de Bombeiros, acidentes graves com vítimas fatais, com vítimas presas às ferragens. Então é necessário que o motorista nessa época do ano, principalmente, redobre a atenção, seja mais prudente no trânsito. E o senhor falou dessa questão das pessoas presas às ferragens. Como que funciona esse atendimento quando o Corpo de Bombeiros é chamado? Bom, o atendimento ele se inicia através do chamado mesmo, né, do 193. Então, o solicitante ele liga para o 193, onde o nosso bombeiro militar faz a triagem da ocorrência, faz diversas perguntas. Isso, às vezes, o solicitante fica um pouco impaciente, mas é importante que ele entenda que é extremamente necessário que nós tenhamos as informações precisas do local do acidente para que a gente mande o recurso necessário para atender aquele tipo de situação. Então, ocorrências de acidente de trânsito com vítimas presas às ferragens são ocorrências muito complexas que qualquer minuto ali faz diferença na chance de vida daquele paciente. Então, o atendimento ele começa, como eu falei, na triagem da ocorrência. A nossa equipe se desloca para o local da ocorrência já mentalizando o que vai fazer, né, na cena, já munido das informações que o teleatendente passou para a guarnição de serviço, se é uma vítima presa, se são duas, se tem quantas vítimas são, quantos veículos envolvidos, se tem derramamento de óleo na pista. Então, todas essas informações elas são de extrema importância para que a equipe do Corpo de Bombeiros faça um atendimento adequado a cada tipo de situação. Chegando no cenário, né, no cenário da ocorrência, primeira coisa também, quando se chega no local, é deixar o local seguro, né, deixar a via sinalizada, afastar populares, né, então isso tudo faz muita diferença no atendimento. E posteriormente, triagem das vítimas, verificar sinais vitais, né, como elas estão, para iniciar de fato a remoção, o atendimento propriamente dito às vítimas potenciais de acidente de trânsito. O senhor falou dessa questão desse afastamento de populares curiosos ali, mas quando um popular está passando ali por aquele local, como que essas pessoas podem estar ajudando? Muito importante essa pergunta. É muito importante que, como eu falei inicialmente, como é um procedimento nosso, que o local seja sinalizado. Por que a gente fala isso? Para que a gente evite outros acidentes, né? Então é de extrema importância que quem esteja lá na cena sinalize com galhadas, com cones eventualmente, né? Até mesmo com sinalização de braço para outros veículos, informando que ali teve um acidente automobilístico. E, concomitantemente a isso, acionar o Corpo de Bombeiros Militar, né, através do número 193, para que a gente faça o atendimento. Então, prestar socorro não necessariamente é você ir na cena, atender aquela vítima, levar ela para o hospital. Prestar socorro é ligar para um órgão competente, né, o Corpo de Bombeiros ou uma concessionária, para, de fato, atender àquela ocorrência.
E, capitão, gostaria que o senhor falasse também quanto que é necessário acionar o Corpo de Bombeiros, porque muitas das vezes as pessoas acionam e não tem a necessidade da presença de vocês. Quanto que é necessário? Bom, a necessidade de atendimento da ocorrência por parte do Corpo de Bombeiros, de fato, é quando há algo que nós possamos fazer. Por exemplo, se houver vítimas, se houver dano ali naquele local, um derramamento de óleo, né, um dano ambiental, algum acidente que possa causar algum tipo de incêndio, seja nos veículos ou na vegetação. Então, são ocorrências que demandam, de fato, a atuação do Corpo de Bombeiros. Em geral, acidentes de trânsito sem vítima, o Corpo de Bombeiros não atende porque não há, de fato, ações práticas do Corpo de Bombeiros para serem realizadas. E sobre atendimentos em locais de difícil acesso, ribanceira, como que é feito esses atendimentos? Essa é uma ocorrência muito complexa. Nós tivemos recentemente, né, um atendimento, uma ocorrência de duas vítimas que estavam numa cachoeira, né, dois jovens. Então, é uma ocorrência que exige muito treinamento, né, muita habilidade dos militares. Então, para isso, né, como que a gente atende aquelas ocorrências típicas, né, de locais de difícil acesso? Os bombeiros militares, durante o turno de serviço, durante as 24 horas que eles estão empenhados aqui, a gente realiza treinamentos também durante os plantões, justamente para atender ocorrências dessa natureza, ocorrências complexas. Então, nós treinamos técnicas de rapel, de salvamento terrestre, então tudo para, quando chegar na hora da ocorrência, está tudo bem alinhado para que a gente possa desempenhar um bom papel. Então, foi dessa forma, nessa ocorrência na cachoeira, né, nós tivemos também o apoio da equipe do SAMU, né, como a gente sempre tem trabalhado muito junto, né, o Corpo de Bombeiros retira a vítima no local de difícil acesso, através com cordas, macas, pranchas, e repassa aos colaboradores do SAMU para que eles terminem o atendimento da vítima. E, capitão, para a gente encerrar, qual que é a orientação que o senhor deixa para todo mundo, tanto para motoristas? O senhor relatou agora na questão das cachoeiras, que a gente sabe que nessa época do ano aumenta muito também. Qual que é a orientação que vocês deixam? Bom, como a gente falou de acidente automobilístico, a primeira orientação que a gente coloca é que seja prudente e paciente, né? A gente precisa respeitar as leis de trânsito. A gente fica aqui chovendo molhado falando isso, né? Mas a gente precisa sempre reforçar essa situação, que a população, que os condutores respeitem as leis de trânsito, que respeitem os pedestres, isso é muito importante. Mantenha a manutenção do seu carro em dia, né? A manutenção preventiva, condições de pneus, limpadores de para-brisa, faróis. Todas essas condições são muito importantes para que a gente evite o acidente. Mais importante de tudo é respeitar as leis de trânsito e ser prudente, ter paciência com o outro, executar a direção defensiva. Isso é o mais importante. Capitão, obrigada pela participação aqui na emergência. Eu que agradeço mais uma vez, como eu disse, é um prazer estar aqui falando para vocês, mas vou me justificar aqui, estive sumido por um tempo porque eu estava realizando um curso em Belo Horizonte, mas já estamos de volta na ativa e sempre uma satisfação estar aqui prestando as informações da 2ª Companhia para a população. Cleide, eu volto com você aí nos estúdios. Uma boa tarde para você e também para os ouvintes do Sintonia da Tarde.